Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vamos continuar aqui a nossa conversa sobre anestesia na paciente não grávida para procedimento não obstétrico. As complicações mais frequentes que acontecem na anestesia sobre a paciente grávida se agrupam em três momentos diferentes, que são os três trimestres durante a gravidez. No primeiro trimestre, a preocupação maior é a perda fetal, é o abortamento, a expulsão do feto numa fase em que ele ainda não se sustenta. Já está acontecendo o desenvolvimento das organelas principais, o coração, já começa a ter a diferenciação de algumas células em tecidos especiais, como os neurônios, e nessa fase ocorre uma preocupação também relacionada à teratogenicidade, o efeito maléfico de algumas substâncias que podem interferir com o desenvolvimento de algumas células que iriam se especializar ou acabam se especializando ou se diferenciando de uma maneira inadequada. É nesse momento em que há maior preocupação com aquelas alterações na formação de membros, alteração na formação do palato do embrião do feto, a formação do coração da criança. Então, é nesse momento em que há uma preocupação maior em relação à perda fetal e o abortamento, ou a indução de alterações na diferenciação de tecidos, ou seja, o perigo maior de teratogenicidade. E essa teratogenicidade principalmente relacionada a coração, membros, palato. No segundo trimestre, o coração já tem a sua diferenciação praticamente resolvida, os membros já estão formados, o palato, olhos, etc. Existe uma menor preocupação em relação a esses tecidos, porém, uma coisa que até pouco tempo não se chamava muita atenção é que no segundo trimestre começa a acontecer a proliferação dos neurônios, a sua diferenciação e a sinaptogênese. Ocorre através de ativação de vários receptores, principalmente receptores NMDA e GABAérgicos, que são importantes na formação dessas sinapses. Existe também nesse momento a migração de neurônios para instalação nos seus locais de manutenção permanente em momentos posteriores. No terceiro trimestre, começa a acontecer um outro tipo de preocupação. É o momento em que já há praticamente formação de quase todos os órgãos, existe uma preocupação em relação à imaturidade pulmonar e ocorre a alteração mecânica pelo grande tamanho do feto e esse tamanho já bastante aumentado do feto e, consequentemente, do útero, fazem com que alguns estímulos dolorosos ou mecânicos possam induzir a atividade contrátil uterina com a ativação do trabalho de parto prematuro. O trabalho de parto prematuro, dependendo de quão prematuro pode trazer também problemas sérios para o desenvolvimento posterior ao nascimento desse feto. Portanto, dependendo do momento em que a anestesia é aplicada na paciente gestante, há uma preocupação individualizada com aquele binômio materno-fetal, a preocupação em manter uma anestesia adequada na mãe, mas com os cuidados referentes ao feto de maneira mais intensa em relação a cada uma dessas particularidades, dependendo do trimestre em que a anestesia é realizada. Esse diapositivo traz essa figura extraída do Chestnut, que é uma demonstração esquemática do desenvolvimento do embrião, posteriormente do feto, com a formação das organelas, das estruturas de tecidos do coração, olhos, mais tarde a diferenciação do cérebro e assim sucessivamente. Essa é uma figura bastante elucidativa em relação ao tipo de preocupação que deve ser prioritária
segundo o momento em que induzimos uma anestesia numa paciente grávida. Então, existe toda uma preocupação em relação à possibilidade de determinadas drogas causarem no feto alterações de sinalização celular, de síntese de DNA, de mitose, aquele momento em que ela entra que o feto entra em contato com aquela substância, a que nível de organogênese ela já chegou, qual a maturidade desse feto em relação a essa evolução, a essa diferenciação celular, e quanto mais imaturo esse feto, maior a chance de comprometimento de formação desses órgãos, e que vai ser característico de cada período de gestação, como foi demonstrado no diapositivo anterior. Importante lembrar sempre que uma das chaves de grande importância na geração da teratogenicidade é a quantidade de substância a que o feto é exposto e o tempo de exposição. Anestesias muito prolongadas, acima de 3 horas, ou com repetição de exposição, e a dose da substância empregada são fatores que vão levar ao aumento de risco de interferência com a formação dos órgãos dessa criança, e quanto mais precoce, mais órgãos ainda tem para serem formados, e quanto mais evoluída, quanto mais amadurecido esse feto, os órgãos que já estão formados não vão sofrer mais interferência dessa medicação. Lembrar sempre que a maioria dos estudos, ou quase todos os estudos que tentam desvendar os riscos de teratogenicidade são feitos em animais, e os animais eles possuem uma velocidade diferente de formação de órgãos, alguns deles são muito mais acelerados, alguns apresentam a capacidade de sensibilidade no contato, na exposição com essas substâncias, apresentarem efeitos deletérios muito mais intensos. Lembrar que, devido a isso, a proporcionalidade de tempo de exposição à anestesia faz com que, muitas vezes, um procedimento realizado logo após o nascimento de um determinado animal deve ser interpretado como se fosse uma exposição muito mais prolongada, caso tenha acontecido no ser humano em relação a esse tempo de exposição. As drogas, muitas vezes, elas têm efeitos específicos, e outro fator que complica a avaliação da teratogenicidade é o fato de que, em anestesia, utilizamos muitas associações de drogas, e caso surja alguma aberração, alguma alteração na formação de um determinado órgão, muitas vezes é difícil a identificação do agente causal daquela interferência ou de uma eventual associação de drogas causando aquele mal. Trabalhos relacionando teratogenicidade são muito difíceis, como foi mencionado anteriormente. São normalmente pesquisas realizadas em animais, que têm dificuldade para transferência de informação para o ser humano, ou trabalhos retrospectivos, ou relatos de caso controle, enfim. Então, existe uma qualidade de força de evidência ainda muito fraca para se avaliar se realmente existe um aumento de risco de complicações relacionadas à anestesia na paciente grávida. Alguns trabalhos sugerem risco de abortamento, que também é questionado. Muitas vezes o abortamento ele surgiu e a causa dele fica sendo questionada. Será que foi por causa da anestesia, cirurgia, ou foi a própria condição patológica que indicou a realização dessa cirurgia? Também, mais para o final da gestação, existe uma maior incidência de parto prematuro, principalmente relacionando cirurgias de cavidade abdominal ou pélvica. Há uma incidência maior de baixo peso, e esse baixo peso pode estar relacionado com a prematuridade, que ocorre como consequência ao cortejo, ao processo anestésico cirúrgico,
também há uma suspeita de que pode acontecer uma maior incidência de defeito do tubo neural quando a cirurgia é realizada no primeiro trimestre. Isso foi levantado em 1989, um trabalho publicado que não foi referendado por trabalhos posteriores. Em animais também, o óxido nitroso levou a aumento da incidência de problemas teratogênicos devido à sua ação inibidora na síntese de DNA. Também ocorre um risco de abortamento e diminuição da fertilidade, que foi demonstrado em 1970 em estudos retrospectivos, mas com pouca força de evidência. O diazepam foi relacionado com aumento da incidência de fenda palatina em trabalhos bastante antigos, mas que não foram confirmados em estudos posteriores. Além da incidência de fenda palatina, também se associou a defeitos cardíacos, mas essas duas alterações, tanto a fenda palatina quanto os defeitos cardíacos provocados pelo diazepam, foram refutados em trabalhos posteriores. De qualquer forma, tanto o óxido nitroso quanto o diazepam são substâncias que não são de extrema necessidade em anestesia. Existem uma série de opções, uma série de alternativas que podem substituir facilmente essas duas drogas. Portanto, na dúvida, é melhor evitar. A maioria das substâncias utilizadas em anestesia não tem sido relacionada a efeitos teratogênicos, ou pelo menos a evidência em relação a isso é bastante favorável, embora ainda sem muita força devido aos fatores já mencionados anteriormente. Propofol tem sido utilizado, a ketamina tem sido utilizada, embora a ketamina apresente a possibilidade de resposta contrátil uterina, mas em relação à teratogenicidade, ela não é relacionada a efeitos graves e precisa-se apenas ter o cuidado de reconhecer que, sendo a ketamina uma base fraca, há a possibilidade de passagem em grande quantidade da ketamina do sangue materno para o sangue fetal, onde vai encontrar um pH mais baixo e aquela acidose relativa do feto vai fazer com que a ketamina fique ionizada e se concentre em maior quantidade. Vai haver um aprisionamento dessa ketamina ionizada no lado fetal. Portanto, a ketamina tem essa desvantagem de ter uma eliminação um pouco mais lenta, mas a ketamina, quando utilizada em anestesia em paciente obstétrica, em doses apenas analgésicas, esse efeito seria bastante pequeno devido à pequena dose utilizada. O etomidato tem poucos estudos e os estudos são em animais, mas também a única alteração apresentada pelo feto quando o etomidato é utilizado em anestesia geral para realização de cesariana é a redução da concentração de cortisol plasmático no feto, que também não foi relacionado com nenhum desfecho desfavorável. Os opioides podem ser utilizados, é preciso apenas ter atenção com a possibilidade de hipóxia devido à depressão respiratória na mãe, que pode levar a complicações fetais, inclusive a hipóxia, a hipercarbia, a acidose, são fatores que por si só podem induzir teratogenicidade na criança, independente no feto, independente da ação de substâncias. É preciso que se mantenha uma saúde metabólica nesse feto para que se evite também esses efeitos metabólicos como causa de teratogenicidade, que não é um atributo exclusivo das substâncias. O bloqueador neuromuscular é uma substância que normalmente é polar, passa em muito pouca quantidade para o sangue fetal, não costuma dar nenhuma alteração importante. O anestésico local, que é uma base fraca, pode passar para a corrente sanguínea fetal também, e em condições de acidose, pode haver aprisionamento do anestésico local no sangue fetal, e isso pode trazer complicações metabólicas, convulsões e outras alterações. Portanto, o anestésico local deve ser evitado em infusão contínua na gestante, mas pode ser utilizado em anestesias locais e regionais sem grande problema. O varfarin ele atravessa a barreira placentária com muita facilidade e deve ser evitado
na gestante pelo seu efeito teratogênico já descrito de maneira bastante importante. A heparina, por outro lado, não atravessa a barreira placentária e pode ser utilizada em situações em que não há contraindicação e que se deseja, de maneira bastante importante, fazer a prevenção, profilaxia de fenômenos tromboembólicos. Outras drogas, como fenitoína, carbamazepina e ácido valproico, têm relação descrita com alteração, com defeito do tubo neural, portanto, devem ser evitadas na gravidez. Em relação ao risco geral da anestesia e cirurgia na paciente grávida para ser submetida à cirurgia não obstétrica, os trabalhos em geral não conseguem mostrar aumento de mortalidade. A mortalidade é em torno ou é menor que 1 para 10 mil. Como foi dito, nos 15 primeiros dias parece haver uma proteção contra o estresse anestésico cirúrgico para o feto, onde não parece haver um aumento expressivo de abortamento, e se ele não acontece, nesses 15 primeiros dias, a anestesia e cirurgia não geram nenhum efeito deletério para esse feto, ou seja, parece haver uma espécie de fenômeno de tudo ou nada, ou eventualmente, em casos raros, há a perda do feto por abortamento, e quando não há o abortamento e na anestesia realizada nesses 15 primeiros dias, não há aumento de incidência de complicações de defeito ao nascimento. E esse defeito ao nascimento, ele é na ordem de 2% em todas as anestesias realizadas nesse contexto, sendo que 3,9% do defeito ao nascimento ocorre quando a anestesia é realizada no primeiro trimestre, em relação ao esperado no estudo, numa avaliação de regressão, o esperado é entre 1 a 3%, portanto não há um aumento expressivo desses defeitos de nascimento, mesmo nas anestesias realizadas no primeiro trimestre. E também não parece haver um aumento do risco de abortamento, porém existe a falta do comparador. Os trabalhos, na maioria das vezes, realizam apenas estatísticas, mas sem utilizar comparadores, o que prejudica bastante a interpretação dessas estatísticas. É importante lembrar o tipo de complicação que acontece dependendo do momento em que a anestesia é realizada, o tipo de complicação esperada, né, como foi mencionado anteriormente, dependendo do trimestre em que o processo anestésico cirúrgico ocorre. Mas também existe uma série de outros complicadores, interferências nas avaliações, como a grande variedade de cirurgia, a grande variedade de técnicas anestésicas, substâncias utilizadas, mas que a incidência de abortamento é de 5,8% em qualquer período, quando se avalia a anestesia e cirurgia realizada durante toda a gravidez, de uma maneira geral, mas quando é feita a avaliação de subgrupo, digamos assim, há um aumento expressivo de 10 para 10,5% quando a anestesia e a cirurgia são realizadas no primeiro semestre, aumentando expressivamente a chance de abortamento em alguns trabalhos. De novo, essas evidências são bastante controversas e não há comparador e são estudos retrospectivos. O óbito fetal ele parece estar aumentado em situações de apendicite, onde há uma incidência de 2,6% e essa incidência aumenta para 10,9% quando a apendicite é associada à peritonite. Quando comparado com outros procedimentos, isso mostra o grande aumento dessa complicação do óbito fetal nessas pacientes submetidas à cirurgia de apendicectomia, quando complicadas com peritonite principalmente, e quando se relaciona isso com outros procedimentos, onde o óbito fetal apresenta uma prevalência de mais ou menos 1,2%. Portanto, se temos que considerar uma chance alta de óbito fetal numa paciente grávida submetida a um tipo de cirurgia, essa cirurgia é a cirurgia da apendicectomia.
e se ela é associada à peritonite, a mortalidade aumenta ainda mais. Quando comparada a laparoscopia com laparotomia, não há diferença de desfechos quando são avaliados desfechos como óbito fetal, abortamento ou diminuição do peso ao nascer. Portanto, não há diferença, não foi demonstrada nenhuma superioridade em relação à técnica de laparoscopia ou laparotomia quando elas são comparadas. Ainda sobre o risco da anestesia e cirurgia na gestante para cirurgia não obstétrica, é importante a estabilidade hemodinâmica e metabólica da gestante. A hipotensão arterial da gestante vai causar aumento do tônus simpático com vasoconstrição útero-placentária e diminuição do fluxo sanguíneo ao feto. Isso pode levar à hipóxia fetal aguda, com grandes complicações, grande comprometimento da viabilidade fetal. A hipóxia materna também, além de reduzir a oferta de oxigênio ao feto por redução do próprio conteúdo de oxigênio arterial da mãe, vai induzir a vasoconstrição placentária também, fazendo com que aquela dilatação das artérias espiraladas, que já é máxima, não consiga compensar a redução do fluxo sanguíneo à placenta devido à vasoconstrição uterina. Da mesma forma, a hipocapnia materna vai gerar essa vasoconstrição também com o mesmo tipo de prejuízo. E a hipercapnia pode levar a aumento da acidose fetal e mesmo que aumente o fluxo sanguíneo útero-placentário por vasodilatação arterial da mãe, vai levar um sangue de qualidade ruim com acidose para piorar a condição desse feto. É importante, quando possível, mediante uma participação em conjunto de obstetra e pediatria, neonatologia, levar a informação da importância da monitorização fetal durante o procedimento cirúrgico, quando possível. Sempre avaliar de maneira individualizada o feto e lembrar que alterações dessa monitorização podem ser decorrentes tanto de estado hemodinâmico deficiente da mãe, quanto pode ser resultado de ação de drogas absorvidas através da placenta, que muitas vezes não representam desfecho negativo, apenas a resposta a, por exemplo, redução do tônus simpático do feto devido à absorção de um opioide, por exemplo. Então é importante avaliar, lembrar o batimento, a frequência cardíaca fetal entre 120 e 160, ver se há uma variabilidade nessa frequência, se essa variabilidade é compatível com a normalidade, se existe aceleração e desaceleração em momentos normais do procedimento e se a desaceleração é mantida por muito tempo, se é uma desaceleração tardia, isso é importante se avaliar e isso deve ser avaliado preferencialmente por quem entende, porque tem expertise para a interpretação daquele resultado e de maneira conjunta fazer o diagnóstico diferencial para o manuseio desse procedimento de maneira mais adequada. Lembrar sempre que muitas vezes um simples deslocamento do útero para a esquerda durante o procedimento pode facilitar, quando possível, a melhoria da condição hemodinâmica da mãe e, consequentemente, do feto. Também deve ser monitorizado o útero para se avaliar se há alteração de tônus desse útero. A hipertonia uterina no intraoperatório pode ser um sinal de ativação de trabalho de parto prematuro, por exemplo, e isso deve ser avaliado. A hipertonia uterina, quando não controlada adequadamente pela técnica anestésica, quando isso não se consegue, deve muitas vezes ser indicação de utilização de tocolíticos para que haja interrupção daquele processo e evite-se um parto prematuro, por exemplo. Lembrar que a ketamina em altas doses, principalmente
em estágios iniciais da gravidez pode induzir hipertonia uterina e a ketaminacina deve ser evitada em estágios iniciais da gravidez. Com a evolução da tecnologia, do conhecimento e do tratamento de algumas situações, a gravidez passa a ser muito mais frequente em pacientes que possuem comorbidades que no passado inviabilizavam tanto a gravidez quanto algumas situações relacionadas ao trabalho do parto. Então, lembrando que com a gravidez ocorre um aumento bastante expressivo, cerca de 40% a 50% de aumento do débito cardíaco, da volemia da paciente, fazendo com que algumas cardiopatas não consigam levar essa gravidez adiante, apresentando descompensações. Lembrar que no momento do trabalho do parto, muitas vezes a autotransfusão causada pela contração uterina gera um aumento, às vezes, de 80% da volemia da mãe. Portanto, isso pode levar a descompensação importante. Muitas vezes, essas pacientes, quando apresentam, por exemplo, doenças valvares, necessitam de reparo valvar durante a gravidez. Quando esse reparo valvar é passível de ser feito por via percutânea, muito menos agressivo, muito menos invasivo, reduz a mortalidade tanto fetal quanto neonatal, mas às vezes há necessidade, em algumas situações, da cirurgia aberta, da cirurgia via toracotomia, muitas vezes com circulação extracorpórea. E lembrar que a circulação extracorpórea é um dos fatores que podem causar grande risco à viabilidade fetal. Como a gestante necessita de um volume circulatório maior e de um débito cardíaco maior, é importante lembrar que o fluxo sanguíneo, o fluxo da circulação extracorpórea deve ser maior que 2,5 litros por metro quadrado, manter uma pressão arterial média mínima de 70 milímetros de mercúrio para manter a viabilidade do fluxo sanguíneo uteroplacentário, lembrar do risco da embolia. Essas gestantes vão apresentar maior liberação de renina e de catecolaminas, podendo levar a comprometimento mais facilmente do feto. E, quando possível, tentar fazer essa circulação extracorpórea com normotermia, uma vez que a hipotermia se relacionou com um aumento expressivo de cerca de 20% na mortalidade fetal, enquanto alguns trabalhos mostraram que em normotermia essa mortalidade ela não se altera. O hematócrito deve ser mantido acima de 28%. Existe uma maior demanda de oxigênio, como foi dito, pela maior demanda metabólica do momento da gestante, né? O crescimento da mama, do útero, a placenta, um órgão hipermetabólico, e o feto em crescimento, que necessitam de um suporte bastante intenso, um aporte de oxigênio bastante aumentado em relação a pacientes não grávidas. Evitar a hipocapnia, que pode induzir vasoconstrição, mas evitar também a hipercapnia, que pode levar à acidose fetal. E, de preferência, fazer o controle do pH sanguíneo através do alfa-stat, que consegue manter uma viabilidade fetal melhor. Sempre que possível, de novo, manter a monitorização fetal, tanto a monitorização do feto, a frequência, a variabilidade de ritmo cardíaco fetal, mas também a monitorização do útero para se surpreender qualquer aumento de contração uterina, que pode ser, então, tornar a indicação de tratamento, evitando-se, então, o risco do trabalho de parto prematuro. Uma lembrança importante: em geral, não se indica profilaxia com tocolítico, mas se inicia a contração uterina e ela não consegue ser revertida com manobras como oferta de agentes inalatórios ou a oferta de nitroglicerina, tentar então adicionar os tocolíticos, que podem eventualmente abrandar a contração uterina e manter essa gravidez viável pelo tempo necessário.
E se a cirurgia cardíaca é rara na paciente gestante, a neurocirurgia ainda é mais rara, mas em algumas situações emergenciais, como situações de trauma ou hemorragia provocado por ruptura de aneurisma ou malformações, podem induzir alterações hemodinâmicas importantes que devem ser combatidas de maneira enérgica. Evitar sempre a hipertensão arterial, que pode agravar a hemorragia e o tamanho do hematoma, mas também muito cuidado com a hipotensão arterial, que vai prejudicar a circulação, a microcirculação em regiões perilesionais, que podem então aumentar a região lesada pelo tamanho do hematoma, além da hipotensão arterial, induzir a diminuição do fluxo sanguíneo uteroplacentário. Em algumas situações, a hipotensão arterial controlada induzida é importante, porque o hematoma pode se apresentar em velocidade, em alta velocidade de aumento, prejudicando o nível de consciência do paciente, agravando o estado neurológico. Portanto, a hipotensão muitas vezes ela pode ser necessária com reduções discretas dos níveis de pressão. A hipotermia, muitas vezes também necessária, pode ajudar na redução do consumo metabólico da região lesada e reduzir então o tamanho da lesão ou evitar que essa lesão ela se expanda de uma maneira muito expressiva. Essa hipotermia, por outro lado, pode levar à bradicardia fetal e por isso a monitorização fetal é de extrema importância nessas pacientes. A hiperventilação também às vezes é necessária. Manter a ventilação, a pressão parcial de CO2 entre 28 e 30, 32 no máximo nessas pacientes é de extrema importância e isso faz com que haja uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo a pressão intracraniana. Porém, isso vai levar a um desvio da curva de dissociação da oxohemoglobina para a esquerda, que é associada à vasoconstrição uteroplacentária, que a hiperventilação provoca, diminui de maneira importante a oferta de oxigênio ao feto. O fator fisiológico que, de certa forma, diminui esse prejuízo é a existência da hemoglobina fetal, que tem uma afinidade maior pelo oxigênio quando comparado com a hemoglobina da mãe. Isso é de extrema importância na manutenção da oxigenação fetal. A diurese muitas vezes também é necessária, então muitas vezes é necessário que se utilize diurese osmótica com a utilização de manitol, mas essa utilização deve ser parcimoniosa, uma vez que vai provocar acúmulo de sódio no feto com hiperosmolaridade e consequências muitas vezes imprevisíveis. Opções para tratamento de hipertensão arterial nessas pacientes é a utilização de nipride, que devido à interferência com a rodonase pode levar à produção de cianeto com toxicidade muitas vezes severa, quando da utilização de nipride, nitroprusiato de sódio, por um tempo prolongado, principalmente em doses mais elevadas. E a nitroglicerina, que é uma outra opção, também pode levar à formação de nitrato, que pode causar metamoglobinemia. Portanto, são pacientes de um manuseio bastante difícil, que devem ter sempre o foco primordial, sendo a mãe, mas nunca esquecendo das nuances que podem agravar o prognóstico do feto. Não tão raras quanto as cirurgias cardíacas ou neurológicas, as cirurgias abdominais que devem ser evitadas quando são de indicação eletiva, muitas vezes as indicações surgem por questões emergenciais. Já foi demonstrado que a apendicectomia não pode ser postergada, ela vai piorar o prognóstico da mãe e ela já aumenta a mortalidade fetal, principalmente quando associada à peritonite. Portanto, a apendicectomia deve ser realizada o mais breve possível. A colicistectomia também surge com alguma frequência na gestante, torção de ovário, algumas doenças tumorais e trauma. Como a paciente apresenta o crescimento do feto de maneira bastante intensa, a presença do útero gravídico pode tornar difícil alguns diagnósticos diferenciais e isso deve ser
posto em foco para que não se deixe passar uma questão emergencial, uma doença infecciosa que pode piorar o prognóstico para a mãe e muito mais para o feto. Na comparação entre laparotomia e laparoscopia, não existe diferença no prognóstico, nos desfechos, tanto maternos quanto fetais, e a técnica acaba prevalecendo a laparoscopia na maioria das vezes, que vai apresentar uma menor incidência de complicações, tanto relacionadas a surgimento de dor, cronificação de dor, o tempo de internação acaba sendo reduzido, os riscos de fenômenos tromboembólicos também, já que a paciente vai conseguir respirar melhor, vai conseguir levantar mais rápido e a deambulação mais precoce. Deve-se, em geral, dar preferência para a realização de cirurgias, quando possível, no segundo trimestre. Algumas situações não permitem a espera e a situação a realização da cirurgia acaba acontecendo no momento em que a indicação da cirurgia é feita, no momento do diagnóstico. Mas é importante que se tenha ciência de que no primeiro trimestre ocorre maior risco de teratogenicidade e no terceiro trimestre ocorre maior risco de parto prematuro. Hoje já se tem uma consciência também de que, apesar de diminuir o risco de problemas teratogênicos relacionados com o palato, com a parte cardiovascular e com os membros, e que no terceiro trimestre há uma maior incidência de parto prematuro, no segundo semestre também há uma preocupação relacionada com o desenvolvimento neurocognitivo, uma vez que no terceiro trimestre, como vai ser visto posteriormente, que ocorre a maior diferenciação e proliferação celular, com a sinaptogênese surgindo e acontecendo de maneira bastante intensa nessa fase. Mas, em termos de complicações e de desfechos negativos de forma aguda, o segundo trimestre ele parece apresentar uma segurança maior. É importante que se opte, no caso da laparoscopia, para o acesso aberto para a introdução do trocáter, uma vez que ele oferece mais segurança para evitar acidentes contra o útero gravídico. Sempre possível a monitorização do feto, tanto em relação ao feto propriamente dito, a frequência cardíaca fetal, a variabilidade do ritmo cardíaco fetal, mas também em relação à contração uterina. É importante também manter a pressão parcial expirada de CO2 entre 30 e 34 nas laparoscopias, uma vez que o aumento excessivo da capilometria pode induzir, como já foi dito, a acidose fetal e a hipocapnia, muito difícil até de conseguir em laparoscopias, mas a hipocapnia, se induzida, ela pode provocar vasoconstrição uteroplacentária, como foi dito anteriormente. Há uma preocupação também em relação à compressão aortocava, o posicionamento da paciente deve ser muito cuidadoso, devem ser evitados excessos de posicionamento, tanto o Trendelenburg quanto o céfalo-aclive, de maneira intensa, deve ser evitado, e as alterações de posição devem ser realizadas de forma bastante cuidadosa e lenta. A pressão intraabdominal também deve ser reduzida, ou seja, o aumento da pressão intraabdominal na laparoscopia deve ser menor que 12 milímetros de mercúrio, uma vez que aumentos muito maiores que isso podem induzir o desencadeamento do trabalho de parto, induzir o parto prematuro, que traria grande risco para o feto. Então, a laparotomia pode ser realizada, a laparoscopia tem as vantagens como na paciente não grávida, e era no passado uma grande preocupação aumentar a pressão intraabdominal, o manuseio do espaço intraabdominal com o útero gravídico, mas hoje em dia aceita-se como uma vantagem em relação à laparotomia, em todos os quesitos mencionados, como seria vantagem na paciente não grávida.
Uma outra situação bastante importante é o tratamento extraútero intraparto. O paciente que tem comprometimento de via aérea, o feto que tem comprometimento de via aérea, seja por obstrução, por doença tumoral ou outras, é, é, tem a sua via aérea assegurada, seja por intubação ou por procedimento invasivo cirúrgico, fazendo esse procedimento antes da desconexão do feto com a placenta, ou seja, antes da ligadura do cordão umbilical. Mantém-se então a circulação uteroplacentária, o feto é mantido ligado à placenta e essa cesariana é iniciada, a criança é exposta e é intubada ou feita a traqueostomia, algum procedimento de acesso à via aérea, enquanto ele ainda recebe o sangue oriundo da placenta. Em geral, a técnica utilizada é a anestesia geral, mas pode ser realizada também a raquianestesia em algumas situações. A técnica de anestesia geral tem preferência nesse caso devido à necessidade do relaxamento uterino e também da necessidade do relaxamento do feto. O feto também precisa estar anestesiado e precisa estar imóvel para que seja realizado todo o procedimento e após o acesso à via aérea do feto, então, é feita a ligadura do cordão umbilical. Uma grande preocupação que surgiu recentemente é a alteração no desenvolvimento neuropsíquico da criança submetida à anestesia geral na primeira infância ou quando a gestante é submetida à anestesia. Existe essa preocupação porque foi demonstrado em animais que a sinaptogênese, que ocorre de maneira vigorosa após o nascimento, é muitas vezes alterada com a utilização de agentes anestésicos. A formação do sistema nervoso central no ser humano é diferente desses animais utilizados. Os ratos, por exemplo, têm essa neurogênese, essa sinaptogênese acontecendo logo após o nascimento, mas o desenvolvimento cerebral do indivíduo humano, do ser humano, ele começa já no primeiro semestre de maneira a se iniciar a diferenciação de algumas células. A partir do segundo trimestre começa a diferenciação mais intensa, a proliferação e a sinaptogênese, que acontece a partir então do segundo semestre, mas dura anos após o nascimento, ainda sendo passível de evolução, sendo isso uma possível proteção aos efeitos da anestesia. Os receptores NMDA e receptores GABA, que são importantes na sinaptogênese e na diferenciação e sobrevivência dos neurônios durante o desenvolvimento cerebral, eles são afetados pela ação dos agentes anestésicos e podem, então, provocar essas alterações que são descritas em animais. Ocorre, porém, que o desenvolvimento no rato, onde foram feitos os estudos mais elucidativos nessa questão de alteração dessas sinapses, o desenvolvimento é muito mais acelerado. Foi considerado por alguns autores que a anestesia de 6 horas no rato corresponderia à anestesia de semanas no ser humano. Portanto, existe uma dificuldade muito grande para a transferência dessas informações obtidas em estudos em animais para as alterações passíveis de acontecer no ser humano. Mas já foram descritas algumas alterações cognitivas que são atribuídas à neuroinflamação, ativação de caspase, que pode eventualmente acelerar a apoptose e alguma perda sináptica, isso trazendo algum prejuízo na formação da estrutura do sistema nervoso central. Isso seria de grande importância em situações onde a anestesia ela é muito prolongada, algumas situações com anestesia com duração de mais de 3 horas ou procedimentos que se repetem sucessivamente naquela gestante ou no feto
logo após o seu nascimento, como naquelas crianças que apresentam atresia de esôfago, ou alterações do tubo neural que precisam de cirurgias repetidas e assim com essa exposição prolongada, intensa e repetida, principalmente com a utilização de concentrações de anestésicos muito altas, poderiam apresentar então algum risco maior. A dexmedetomidina foi utilizada e testada e parece que ela não oferece risco ao desenvolvimento neurocognitivo e nem na sinaptogênese, sendo uma ferramenta que pode ser associada na anestesia geral da gestante, de modo a reduzir a utilização de outras substâncias. Seria uma alternativa numa técnica multimodal, onde a dexmedetomidina seria uma ferramenta, uma droga diluidora de outras drogas, a sua utilização permitindo a redução das outras substâncias. Com tantas incertezas e tantos riscos envolvidos nesse cuidado a ser oferecido ao binômio materno-fetal, algum consenso pode ser construído a partir das informações ou das desinformações que existem. Importante entender que o ideal é adiar o máximo possível um procedimento eletivo, de forma ideal realizá-lo 6 semanas após o parto, que é o momento em que há uma recuperação, um retorno das condições anatômicas e fisiológicas da gestante, e há um afastamento importante da atenção ao feto pela situação da anestesia. A anestesia regional, quando possível, deve ser privilegiada, sempre evitando-se alterações importantes da parte hemodinâmica materna, que pode levar a prejuízo do feto, mas a anestesia geral ela pode ser também uma opção em algumas situações, e em algumas situações ela é a única opção. Há algumas situações em que o procedimento não é compatível com a técnica regional, a técnica então de anestesia geral fica sendo a única opção. Importante sempre uma pré-oxigenação eficaz, lembrando que a gestante ela tem um consumo metabólico muito alto e uma reserva muito pequena, a sua capacidade residual funcional muito reduzida faz com que ela facilmente apresente dessaturação e assim um prejuízo tanto a ela quanto ao feto. O tempo de exposição deve ser minimizado o máximo possível, as cirurgias devem ser rápidas e a indução da anestesia deve ser feita de maneira tal que o início da cirurgia se inicie imediatamente após, para não deixar o paciente sob anestesia, esperando a equipe então se parlamentar, etc. A monitorização tanto fetal quanto do útero, como mencionado anteriormente, muitas vezes é essencial, na maioria das vezes pode trazer benefício ao desfecho dessa situação, de preferência com a interveniência de especialistas, tanto a equipe obstétrica quanto neonatal, sempre dando a sua contribuição na monitorização e no controle de eventuais desvios da normalidade. Lembrar do posicionamento ideal na gestante, evitar sempre o decúbito dorsal quando possível, quando não possível, tentar o desvio do útero para a esquerda através de compressão manual, sempre buscando um bom retorno venoso. As movimentações devem ser lentas, movimentações bruscas podem trazer prejuízo hemodinâmico importante à mãe e, consequentemente, ao feto, sempre atentando para as possibilidades de alteração de pressão arterial decorrente ou da anestesia ou do posicionamento, e o diagnóstico deve gerar o tratamento, a correção o mais rápido possível. Outras coisas importantes são, obviamente, manutenção da estabilidade tanto hemodinâmica, quanto ventilatória, quanto metabólica da mãe,
em busca de um estado de equilíbrio tal que ofereça melhores condições ao feto. Portanto, estabilidade materna, fetal e uterina, evitar a contração, manter uma perfusão e relaxamento adequados do útero para que haja um fluxo sanguíneo adequado ao feto. A comunicação e o trabalho em equipe é de fundamental importância. É importante sempre a interação entre o anestesiologista e o cirurgião, e quando da necessidade ou da presença da equipe multidisciplinar, manter sempre orientação, buscar orientação com o obstetra e com a equipe neonatal também. Não usar anti-inflamatórios no terceiro trimestre. Isso pode induzir o fechamento do ducto arterioso de maneira prematura e induzir descompensação grave da parte cardiovascular do feto. E também os anti-inflamatórios podem gerar oligogâmino, que também pode trazer complicações severas. Quando indicado, não é para ser utilizado de maneira profilática, mas quando indicado, os tocolíticos podem ser utilizados, desde agentes beta-adrenérgicos, sulfato de magnésio e outros. Lembrar da utilização dos corticosteroides naquelas situações em que há risco de provocação de trabalho de parto prematuro, principalmente utilizando-se 24 a 48 horas antes, naquelas situações de feto com idade gestacional entre 24 e 34 semanas. A analgesia é de extrema importância, a dor aumenta a incidência do parto prematuro. Portanto, a analgesia intraoperatória é fundamental, mas não deve ser esquecida a analgesia no pós-operatório também. Quando for possível, sempre utilizar técnicas regionais que levam a menor consumo e menor necessidade de utilização de polifarmácia analgésica no pós-operatório, trazendo mais benefício para o binômio materno-fetal. Essas são as referências utilizadas na confecção desse vídeo. Terminamos aqui nossa apresentação sobre anestesia para paciente grávida para situações de cirurgia não obstétrica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.